sempre a gente está se vendo com uma pessoa que a gente permitiu agir na gente, e esse é profundamente o sentido da relação amorosa. Preste atenção nisso aqui. O sentido da relação amorosa é quando eu autorizo eu autorizo uma pessoa, eu autorizo um outro a agir em mim. Veja bem. Então vamos aqui dar um exemplo. Imagine só que eu fosse um sujeito, né, solteiro, descompromissado, e eu tô, sei lá, às vezes estou na academia, estou no clube, ou então estou numa festinha, e eu vejo uma dama, vejo uma moça. Eu, obviamente, vou olhar para aquela moça, e aquela moça pode me interessar visualmente. O aspecto dela pode me interessar. Ela pode ter qualidades, ela pode ter elementos ali que me chamem a atenção e que façam com que eu queira, né, ir até ela. Então, por exemplo, pode ser um belo cabelo, pode ser um sorriso bonito, pode ser um olhar que me atrai. Essas coisas acontecem, é assim, essa é a entrada do processo amoroso. O processo amoroso, ele sempre vai começar através dos olhos, através do tato, através dos nossos sentidos. A gente vê alguém que nos atrai. E pode atrair por qualquer motivo. Pode atrair porque tem uma fala gostosa, pode atrair porque tem um sorriso envolvente, pode atrair porque tem um olhar desafiador ou um olhar calmo, pode atrair simplesmente porque tem um corpo que a gente deseja pegar. O que define o que vai ser o processo amoroso e o que não vai ser o processo amoroso? Ora, veja bem, se eu chego até essa dama, se eu conheço essa moça e eu começo a me relacionar com ela e tudo o que eu quero com ela, por exemplo, é levá-la para a cama, por exemplo, ou dar um beijo nela, sei lá, se tudo que eu... Preste atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental para a gente entender os processos amorosos, hein? Se tudo que eu quero com ela é agir nela, eu não estou dentro de um processo amoroso, eu estou dentro de um projeto de objetualização da pessoa, ok? Se tudo que eu quero com a pessoa, por mais bonito que seja, por mais digno que seja, se tudo que eu quero com ela é só cuidar dela, por exemplo, né? Cuidar dela, por exemplo, pode ser um fenômeno que é um fenômeno positivo, é um fenômeno bom, mas ainda é um fenômeno que eu estou transformando ela num objeto, porque no limite, eu também cuido de uma casa que eu estou construindo, né? Assim, olha, se eu agora estou aqui, né, alugando uma casa. Eu estou alugando uma casa aqui na Barra da Tijuca. Estou mesmo, na Barra da Tijuca eu vou mudar para lá. Eu estou alugando uma casa aqui na Barra da Tijuca, num outro lugar, e eu vou, obviamente, cuidar daquela casa. Eu entro, eu olho para aquela casa e já vejo o seguinte, olha, eu vou precisar reformar uma parte da sala. Eu vou precisar cuidar desse jardim que está um pouquinho abandonado, de repente eu vou até mudar esse chão para dar um elemento mais acolhedor. Veja, não é verdade que eu estou cuidando da casa? Eu estou cuidando da casa, mas a casa, ela é um objeto ainda. Essa casa, ela não age em mim. Eu estou agindo na casa. Isso também pode acontecer nos processos amorosos. Então, veja, nos processos pseudo-amorosos. Se eu começo a me relacionar com uma moça e tudo que eu quero com a moça é simplesmente levá-la para a cama ou cuidar dela como se eu fosse um pai dela, sem permitir que a ação dela haja em mim, eu não estou dentro de um processo amoroso. O que é o processo amoroso? O processo profundamente amoroso é um desejo total, profundo de que a vida dela seja a minha vida. E a minha vida seja a vida dela. É um processo profundo de eu pegar o quem dela, na verdade não eu pegar, mas do quem dela, ou seja, aquele núcleo pessoal dela agir em mim. Quando eu autorizo que o outro haja em mim, me transforme, me modifique, ou seja, que eu de algum modo eu vá me transformando nela, quando eu autorizo isso, quando eu desejo isso, ou pior ainda, naqueles processos de arrebatamento amoroso, quando eu não tenho mais escapatória, quando isso acontece simplesmente, olha, estar com ela é ela agir por mim, ela agir em mim, ela me transformar. Bem, eu estou, então, dentro de um processo que é um processo profundamente amoroso. Esse é o processo, isso é o que define um processo amoroso. Por quê? Porque objetos não agem, não é verdade? Ou seja, essa caneca, ela não age. Essa caneca, ela não tem uma ação. Esse meu fonezinho aqui da Apple, ele não age, sou eu que ajo sobre ele, não é verdade? Mas que seja uma ação cuidadosa, uma ação cautelosa, uma ação até, entre aspas, amorosa, não há o retorno da ação. Por quê? Porque objetos não são quens. Objetos não são pessoa, objeto não age. Quem age é gente. Ora, se eu me relaciono com alguém permitindo, desejando e quase que não conseguindo escapar mais da ação desse sujeito em mim, pronto, você está dentro de um processo amoroso. E aqui entra aquele verso famoso, aquele verso profundo, um dos versos mais altos de toda a poética mundial, do Camões, que fala o seguinte, olha,
É por isso que o Camões fala, transforma-se o amador na coisa amada. Por que o amador transforma-se na coisa amada? Veja bem, o amador ele só pode se transformar no final, o amador só pode transformar-se no quem amado, não é? Não na coisa amada, por assim dizer. É apenas um quem que nos transforma. Ora, são assim as relações amorosas, são assim as relações de amizade, é assim a relação com o próprio Deus, né? Quando a gente autoriza, quando o fiel autoriza que um amigo, que a relação de um amigo o transforme, ele está dentro de um processo amoroso, obviamente, com característica de amizade. Quando um fiel autoriza que o Deus haja nele, ele está dentro de um processo religioso. É verdade também que a gente conhece muitos sujeitos que se acham religiosos, né? Que objetualizam o Deus. O Deus é um elemento mágico, o Deus é uma aspirina, o Deus, sei lá, é uma batuta, um martelo para ficar julgando os outros. Veja, Deus ainda não é um agente, é apenas um objeto para você. Por mais que você goste daquele objeto, por mais que você até cuide daquele objeto, veja, ainda não estamos dentro de um processo amoroso. O processo amoroso, ele acontece quando eu autorizo ou quando eu não consigo mais escapar da ação da outra pessoa em mim. Isso é exatamente o processo amoroso. O processo amoroso é o seguinte, caralho, eu estou com essa pessoa e eu vejo que eu vou me parecendo com ela. Por que eu me pareço com ela dia após dia? Porque ela está agindo em mim, ela age no meu coração. Isso é do caralho, isso é exatamente a escolha amorosa, isso é estar dentro de um processo amoroso. O processo amoroso, portanto, ele experimenta fases. E é aqui que acontecem algumas crises. Por quê? Porque nós não estamos mais acostumados a pensar ou a agir dentro de uma simbólica tradicional e profunda.